Vamos abrir a nossa Bíblia na primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, depois das cartas de Pedro e antes da carta de Judas. Não sei se vai ajudar. Vai Apocalipse e volta que você vai chegar. Vai voltando. Primeira carta de João. Isso que eu pedi. Primeira carta de João, vamos ler do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 2, verso 6. Primeira carta de João, capítulo 1, até o capítulo 2, verso 6. Diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a vimos e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Senhor, obrigado pela porção da tua palavra. Que o teu Espírito esteja sobre nós, nos ajudando nessa noite, para podermos, ó Deus, compreender, aprender, sermos, ó Deus, instruídos, corrigidos, exortados, edificados, Senhor, pelo poder que há na tua palavra. Senhor, que seja o Senhor a falar, que seja o teu Espírito a ensinar, e que eu seja apenas um canal, Senhor, que não atrapalhe, que não haja os meus pensamentos, nem os meus desejos, e que as minhas falhas não sejam um obstáculo, Senhor, para que a tua igreja seja alimentada nessa noite. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Terminamos o livro de Esther e agora viemos para as cartas de João, e é um contraste, é um baque, né? Porque quando você sai de uma narrativa, a narrativa tem emoção, a narrativa tem enredo, tem história, tem reviravolta, e a gente fica querendo saber o que vai acontecer, de onde vem. Quando a gente vem para uma carta, nós vamos para um terreno mais difícil. Talvez você fique mais, poxa, Esther estava tão bom, aí agora entrou esse negócio de carta aí, porque as cartas, elas têm uma dificuldade. Qual é a dificuldade? Nós estamos escutando uma conversa pela metade. Nós estamos escutando apenas um lado. Já viu quando você está no ônibus e tem alguém falando alto no telefone?
Eu escuto, tá, gente? E aí, a pessoa está falando e ela fica, não, mas não é possível. Não, você tem que falar para ela que não pode. Aí você fica, meu Deus, o que está acontecendo? Por que ela está falando isso? E você fica sem entender, e você não consegue opinar, você não consegue pensar, porque você está escutando só um lado da conversa. Com as cartas é a mesma coisa, nós estamos escutando, estamos lendo apenas um lado da história. Por que João escreveu isso? Porque com quem ele está falando? O que estava acontecendo? Qual era o problema? Que dificuldade tem? Então, quando a gente vai estudar uma carta, a gente tem que fazer esse trabalho mesmo de tentar, nos elementos que estão na carta, a gente tentar analisar o que está acontecendo do outro lado. É o exercício do telefone. Será que aconteceu? Será que tem alguém doente? Será que foi assaltado? É o mesmo exercício, tá, gente? É porque eu estou no ônibus sem fazer nada e acordado, acabou ouvindo, a pessoa está falando alto, não fica pensando que eu sou fofoqueiro não, tá, gente? Mas a carta é isso. Então, a gente vai agora entrar nesse momento de João, onde ele está se comunicando com algumas pessoas por algumas razões. E a gente vai ter que procurar no texto quais são essas razões. Não somente no texto, mas também no momento histórico que ele está vivendo, tá? A carta, ela é uma carta anônima. João não assinou essa carta. Essa carta, ela é chamada de carta, mas ela não tem vários elementos que a gente está acostumado a ver numa carta. A gente está acostumado a ver, né, as cartas de Paulo, onde ele diz, eu, Paulo, apóstolo de Cristo, aos irmãos da igreja de Corinto. Aí a gente já sabe, é Paulo que está escrevendo para os irmãos da igreja de Corinto. Show, a gente já descobriu uma parte do mistério. João, nem o nome dele ele bota. Então como é que você sabe que é João, Guilherme? Então os estudiosos vão analisar a maneira de se escrever, o conteúdo da carta é um conteúdo que está muito ligado ao Evangelho de João, que também é anônimo, João também não assinou. Mas aí nós vamos ter o depoimento dos patriarcas da igreja. Então nós vamos ter cartas de Irineu, cartas de Clemente, de pessoas que viveram ali no começo da igreja, que vão dar testemunho de quem escreveu aquele evangelho é João, e de que quem escreveu essa carta foi João. Embora isso não esteja no texto. Então a gente já começa com essa dificuldade da autoria. Não está escrito na carta que foi João, mas quando se analisa os documentos históricos, quando se analisa a grafia, a maneira, o conteúdo, a maneira de abordar o Evangelho, nós reconhecemos João, porque existe um padrão no Evangelho de João e nas cartas de João, ok? Então esse é o primeiro obstáculo, é a identificação. Para quem ele está escrevendo? Ele também não diz. Ele não fala, a gente só sabe, pelo que ele escreve, a gente só sabe que são pessoas muito íntimas e muito queridas, porque ele chama de filhinhos. Ele vai aqui no capítulo 2, verso 1, meus filhinhos. No verso 18, meus filhinhos. No verso 12, filhinhos. No verso 7, amados. Então, são pessoas que João tem em alta estima. Supõe-se aqui que João está escrevendo já no final da sua vida, já próximo já dele ser preso e logo depois escrever Apocalipse, porque Apocalipse também foi escrito por João. Então, já estamos falando então de um homem idoso, que então cuida provavelmente de igrejas que se reúnem em casas. Ele está lidando com igrejas de uma região, igrejas que se reúnem em casas. Então ele está escrevendo para essas pessoas. É a essas pessoas que ele está endereçando a sua carta. E por que ele está escrevendo essa carta? Ele está escrevendo essa carta porque está começando a aparecer dentro da igreja algumas heresias, alguns problemas que estão se infiltrando na igreja, e isso está afetando a sã doutrina, o correto ensinamento do Evangelho. Pelo que ele escreve aqui,
quando ele diz aqui no verso 1, o que era desde o princípio, o que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e aqui que nos chama a atenção, e as nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida. Ou seja, ele não está apenas dizendo que é testemunha ocular do ministério de Cristo, ele não está apenas dizendo que andou com Cristo e viu o que Cristo fez, ele está dizendo que ele tocou em Cristo. Por quê? Porque lá para o final do ano 80, ano 90, que é quando provavelmente essa carta foi escrita, surgiu uma heresia chamada docetismo. O que era o docetismo? Docetismo era a crença influenciada pela cultura grega de que Jesus não veio em carne. Porque os gregos, eles tinham na sua filosofia algo que se chamava de dualismo grego. O que é o dualismo grego? Era a ideia de que tudo que é material é ruim e coisas boas apenas as coisas do mundo espiritual. Então, se Deus é bom e se Jesus Cristo é Deus, ele não poderia ter se tornado carne de fato, porque o que é matéria é ruim. Então, eles estavam defendendo que Jesus não veio em carne. Alguns vão, e o docetismo tinha várias facetas, né? Alguns vão dizer que Jesus era como se fosse um holograma, ou um fantasma, ou um espírito, parecia gente, mas não era. E João está dizendo, eu toquei nele, tá? Para você não ter nem dúvida. Outros iam dizer que um homem chamado Jesus recebeu o Cristo como um espírito, e esse espírito se ausentou do homem chamado Jesus, que quando ele foi crucificado. Então, existiam várias coisinhas circulando já no meio da igreja, que afetam a doutrina, porque se nós errarmos a respeito da pessoa de Jesus, nós vamos errar também sobre a maneira de viver. E é isso então que João vai tratar. Ele está aqui escrevendo essa carta justamente para combater essas ideias equivocadas que estavam começando a circular, e aproveitar também que é o final da sua vida, onde ele já é um homem idoso, ele também vai aproveitar para deixar como se fosse um testamento, coisas que ele considera mais importantes para a igreja, deixando registrado para aquelas igrejas, para aqueles amados, aquelas pessoas que ele cuidava, ele está ali deixando instruções, como se fossem as suas últimas instruções para essas pessoas. Então ele começa dizendo a respeito de Deus como sendo luz. Verso 5, a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então ele diz que o Senhor Jesus encarnou, mas o fato de Jesus ter encarnado não faz e não macula a sua santidade. Luz aqui na carta de na carta de João, vai nos remeter à santidade de Deus. João vai fazer aqui sempre esse contraste entre luz e trevas, entre vida e morte. Ele vai trabalhar com essa dualidade, tá? Então, quando ele diz que Deus é luz e não há nele treva nenhuma, está dizendo que Deus é santo e que não há nele nenhum mal, não há nele nenhum pecado. Então Deus é completamente luz, ele é puro, ele é santo e ele não tem nenhuma mancha, nenhuma mácula. E qual é então a consequência disso? Se Deus é luz, se nele não há treva nenhuma, aí vem a consequência no verso 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se eu digo que tenho comunhão com um Deus que é luz, um Deus que não tem treva nenhuma, mas eu ando nas trevas, então eu estou mentindo, porque eu não posso ter comunhão com um Deus que é luz e não tem nenhuma mancha e andar nas trevas. E em oposição a isso ele vai dizer, se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E aqui temos um imbrógliozinho para analisar.
Andar nas trevas, quando ele fala de andar nas trevas e andar na luz, ele não está falando de completude. Ou seja, andar na luz não é ser perfeito, não é acertar em tudo e não pecar. Ele vai deixar isso claro, porque no verso 8 ele diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Então parece, não sei se fica essa impressão para você, mas fica uma impressão de gangorra. Olha, eu não posso andar nas trevas, eu não posso pecar. Mas ele diz que se eu digo que não peco, então eu também estou mentindo. Então se eu disser que estou na luz, mas ando nas trevas, eu estou mentindo. Se eu disser que eu não tenho pecado, eu também estou mentindo. E aí, eu vou para onde? O que eu estou querendo, o que ele está querendo nos dizer com essas afirmações? Por causa dessa ideia do dualismo grego, de que a matéria é ruim e o espírito é bom, existia uma ideia errônea, um falso ensino de que todos os pecados que eram cometidos no corpo não tinham importância, porque somente o espírito é que importa. A carne é para maldade mesmo. A carne é corrompida mesmo. Então, os pecados que eram cometidos no corpo, ou pelo corpo, mediante o corpo, não seriam pecados. Pecados seriam somente aqueles que corrompessem a nossa alma, o nosso espírito. Essa ideia é equivocada. Então, aqui o que João está querendo dizer é que você tem que andar na luz, mas você não pode negar os seus pecados. Andar na luz e andar nas trevas é o que nós fazemos habitualmente. Andar nas trevas não é só fazer maldade, andar na luz não é acertar sempre. É a maneira de viver. Eu e você pecamos, mas nós não andamos nas trevas. Nós não estamos o tempo inteiro fazendo o que é errado. A gente falha, a gente peca, a gente erra, mas nós não andamos nas trevas. Então, aqui ele não está falando de perfeição, porque se nós negarmos os nossos pecados, nós estaremos também errando, sendo mentirosos. Então, é um equilíbrio. Nós não podemos ser pecadores contumazes, nós não podemos ser aqueles que estão confortáveis com o pecado, arrumando uma desculpa qualquer, e no caso dos docetistas, era dizer, não, o pecado da carne é coisa da carne, não tem problema. E até hoje, embora nós não sejamos docetistas, embora a nossa sociedade não seja docetista, nós somos a sociedade do nada a ver, né? Não, mas isso não tem nada a ver. Não, mas isso não tem nada a ver. E a gente vai encontrando desculpas e justificativas para determinados comportamentos que não deveríamos ter e não deveríamos fazer. Então, nós precisamos andar na luz no sentido de que nossa vida, prioritariamente, o nosso desejo, o nosso esforço, o nosso trabalho, a nossa dedicação é em fazer a vontade de Deus. Isso é andar na luz, não é que sejamos infalíveis, mas ele lembra que nós vamos sim pecar. Mas ele tem uma preocupação aqui pastoral. Ele tem uma preocupação pastoral porque ele está querendo ser duro com os docetistas, duro no sentido que se você anda nas trevas, você não tem parte com Deus. Se você anda nas trevas, você é mentiroso, você não tem comunhão com Deus. Ele quer ser duro com os docetistas. Mas ele tem preocupação com os verdadeiros cristãos, que embora sejam verdadeiros cristãos, pecam. Então, ele tem que temperar a sua mensagem, dizendo, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Essa gangorra que eu falei, que nós temos a impressão de que João está, é justamente porque ele tem duas audiências, dois tipos de pessoas aqui aos quais ele está lidando. Um tipo de pessoa são aqueles falsos mestres,
não convertidos, que estão ali simplesmente para trazer a mentira, o engano e distorcer a doutrina do Evangelho. E ele tem um outro público, uma outra audiência, que são os cristãos, os filhinhos, aqueles que estão na igreja, mas que pecam. Então, o discurso, ele tem que ser temperado, porque o risco que há é você convencer um cristão genuíno de que, pelo fato dele cometer pecados, ele não é cristão e não é digno de estar na igreja. É preciso haver esse cuidado, porque se é exigido da igreja, e se, por exemplo, eu aqui no lugar que eu estou, do púlpito, com esse colarinho, e começo a dizer para vocês, ou passar para vocês uma mentira, de que eu sou impecável, que eu sou santão, super-homem, ou super-crente, e se eu o tempo inteiro dou testemunho para vocês de que eu não dou mole para o pecado, que eu não erro, e que quem erra vai para o inferno mesmo, não tem comunhão com Deus, quem está sentado aí vai olhar assim, olha, se o Guilherme está falando a verdade, então eu não sou crente. Então, e aí o inimigo faz a festa, gente. O acusador, a palavra diabo é acusador, né? E ele vai parar do seu lado e vai dizer, é verdade, não era nem para você estar aqui, não sei nem o que você está fazendo aqui. Você, pecador, veio no trânsito aí, fazendo barbaridades, e agora veio para a igreja? Não, tu não é crente não, mete o pé, vai embora. Isso é mentira, você está se enganando. Então, o cuidado que a gente precisa ter, e que João está tendo aqui, é lidar com as duas audiências de maneira diferente. Nós precisamos entender também, como João entendeu, que nós aqui vamos ter todo tipo de gente. Irmãos, na igreja tem pessoas que não são convertidas. E na igreja há pessoas que são convertidas. Nós precisamos tratar cada um da maneira correta. E quem está aqui no púlpito fica que nem João. Fala uma coisa, daqui a pouco tem que dar uma temperada para cá, porque na audiência tem todo tipo de pessoas. Então, a grande questão aqui que João está tratando é: quem é de Deus vai prioritariamente, na sua vida rotineira, normalmente, buscar fazer a vontade de Deus. Vai ter no seu coração o desejo, vai ter no seu coração a vontade de obedecer. E quando ele falha, quando ele vai lá e bota o pezinho no caminho das trevas, isso o incomoda, o entristece e até o enfurece, porque na verdade nós devemos odiar o pecado. Então, quando nós pecamos, nós não devemos buscar justificativas para o nosso pecado, nós devemos odiar o nosso pecado e nos voltarmos para Ele. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E alguns podem cair no erro de achar, Guilherme, mas se ficar então nessa de que se confessar está tudo bem, se confessar Ele perdoa, então é fácil, né? A gente vai viver a vida cristã, então, aos trancos e barrancos, e vamos só, eu vou pecar ali, porque daqui a pouco é só pedir perdão e está tudo bem. Não é isso, porque agora no capítulo 2, no começo do capítulo 2, João vai dizer por que ele está dizendo essas coisas. Olha só, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para quê? Para que vocês não pequem. Quando olhamos para a graça de Deus, e essa é a grande diferença daqueles que andam na luz e dos que andam nas trevas. Quando a gente olha para a graça de Deus, quando a gente vê o perdão dos nossos pecados, o que nós sentimos é vontade de obedecer. O que nós sentimos no nosso coração é gratidão e um desejo de corresponder a esse amor que foi manifestado a nós no perdão dos nossos pecados. Quem anda nas trevas olha para a graça e diz: está liberado, posso fazer o que eu quiser, porque depois é só me confessar e está tudo certo. Percebam que são duas pessoas diferentes. Desculpa.
Veio. Perceba que são duas pessoas diferentes reagindo ao mesmo fato. A diferença não está na graça de Deus. A diferença não está na obra de Deus. Deus realizou uma obra maravilhosa, enviando o seu Filho para morrer pelos nossos pecados e poder nos dar paz com Deus e nos transformar de inimigos em filhos. Mas um coração que ainda não nasceu de novo, um coração de alguém que ainda não se converteu, olha para a graça e encontra permissão para pegar, permissão para fazer o que ele quer. Um coração convertido, um coração de alguém que realmente foi tirado do coração de pedra e colocado no coração de carne, aquele que realmente recebeu o Espírito de Deus, quando olha para a graça de Deus, ele vai dizer: eu quero obedecer esse Deus, eu quero retribuir o que esse Deus fez por mim, eu não quero fazer o que é mal, eu não quero desapontá-lo, eu não quero desagradá-lo. Então, a primeira e grande diferença entre um convertido e um não convertido é a maneira como ele olha para a graça de Deus. A graça de Deus, ela é irrestrita, incondicional. Meu irmão, todos os nossos pecados foram perdoados, todos, inclusive aqueles que eu ainda vou cometer quando for embora hoje, todos. Você vai sair daqui hoje e vai pecar, eu vou sair daqui hoje e vou pecar, amanhã eu vou pecar e você também, mês que vem vamos pecar. E esses pecados que a gente nem planejou, que a gente nem sabe que vai cometer, esses pecados estão perdoados, porque o sacrifício de Cristo foi por todos os nossos pecados. E aí é a hora que você vai saber como é que está o seu coração. Como é que você se sente sabendo que os pecados que você vai cometer amanhã estão perdoados? Você sente alegria por poder pecar? Ou sente alegria porque o seu Pai, o seu Deus, providenciou um perdão, porque Ele sabe que você é falho, mas você não quer fazer? Porque Ele vai dizer aqui: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem, mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que é propiciação? Essa palavra difícil aí. Propiciação é uma palavra que significa o aplacamento da ira. Acabou a ira. A ira, ele fez a propiciação da ira de Deus. Eu e você, por causa dos nossos pecados, nós éramos alvos da ira de Deus. A ira de Deus precisa se manifestar sobre o pecado. Ele tem ódio do pecado e ele precisa punir o pecado. Quando Jesus leva sobre si, ele faz então essa propiciação, acalma a ira de Deus, aplaca a ira de Deus, acaba com a ira de Deus, porque a ira de Deus contra o nosso pecado foi derramada sobre Jesus lá na cruz. Isso é propiciação. Então Deus não está mais irado conosco. Se você está em Cristo, Deus não está mais irado com você. Deus não é mais o seu inimigo, você não é mais inimigo dele. Ele agora é seu pai e você é filho dele. E ele vai dizer que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Isso quer dizer então que o mundo inteiro está perdoado? Não. Essa expressão João está colocando aqui no sentido de que ele é o único meio de propiciação de todos no mundo. Porque quando ele diz não apenas pelos nossos, não apenas por nós que cremos, não apenas nós que cremos em Jesus, não. Ele é o único meio de propiciação, ou seja,
qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, em qualquer cultura, não importa onde ela nasceu, não importa a maneira como ela foi criada, não importa se ela é rica, se ela é pobre, se ela é branca, se ela é preta, se ela é homem, se ela é mulher, não importa absolutamente nada, qualquer pessoa desse mundo só terá os seus pecados perdoados, só terá a ira de Deus propiciada se for em Cristo Jesus. Então, Jesus Cristo é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro, não no sentido de que já fez isso pelos pecados de todos, mas que não importa onde você está pecando, quem vai fazer a propiciação é Jesus Cristo. Se não estiver em Jesus, se não estiver em Cristo, não tem propiciação de pecados. Ah, Guilherme, então quer dizer que a pessoa que morreu lá no interior da Amazônia, sem nunca ouvir falar de Cristo, ela foi para o inferno? Provavelmente. Por isso que é importante as missões. Por isso que são importantes nós levarmos o Evangelho a toda criatura. Mas Deus dá jeito de salvar. Eu tenho um livro que eu sempre recomendo, né? Samuel Morris. Anota aí, eu não sei nem se edita mais, porque a editora Betânia acabou, né? Pelo menos a loja que tinha lá no centro acabou. Mas anota o nome aí, Samuel Morris. É um livrinho desse tamanho, você lê numa sentada. Ele é um livretinho assim. Conta a história de um jovem príncipe de uma tribo africana que foi alcançado pelo Espírito Santo sem ter nenhum missionário lá. Ele ia ser executado, ele tinha sido, a tribo dele perdeu uma batalha, e por ele ser filho, por ele ser príncipe, a outra tribo iria sacrificá-lo, iria matá-lo, e no momento em que ele ia ser morto, ele estava amarrado com a cabeça lá no tronco, ia tomar uma machadada, iam cortar a cabeça dele. E nesse momento que ele está lá, uma luz muito forte vem, cega os seus carrascos, as cordas que estão na mão dele se afrouxam, ele se solta e sai correndo seguindo essa luz. E ele corre por dentro da mata e vai. E aí ele vai chegar lá numa fazenda de missionários. E lá, quando ele conta o que acontece, o missionário diz: você foi salvo por Deus. E aí apresentam para ele o Evangelho, e ele se torna um grande homem de Deus, que inclusive vai para a América e se dar aula em seminários. E não tinha nenhum missionário lá na tribo dele. Então, quando Deus quer salvar alguém, Ele salva. Ele salva. Mas, fora de Cristo, fora do testemunho de Cristo, fora do sacrifício de Cristo, não há propiciação de pecados. Todos os pecados do mundo só podem ser propiciados se for pelo sangue de Cristo. Então ele vai continuar a falar da obediência, verso 3. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, dele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos com ele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. É essa a expectativa a nosso respeito, irmãos. Se nós estamos com Cristo, se nós conhecemos a Cristo, nosso padrão de vida tem que ser um padrão de obediência. O nosso padrão de vida tem que ser um padrão de que guarda os mandamentos de Deus. Significa que não vamos errar? Não. Mas nós precisamos acertar mais do que erramos. E nós precisamos estar em constante evolução. Amanhã nós devemos ser melhores do que somos hoje, e hoje devemos ser melhores do que éramos ontem. E essa é uma avaliação que a gente precisa fazer, porque, irmãos, nós cremos que se formos salvos por Cristo, essa salvação, ela é definitiva. Não há como eu ter os meus pecados propiciados por Cristo e não ser salvo, e não ir para o céu. Se os seus pecados foram propiciados por Cristo, ou seja, pecados passados, presentes e futuros,
Não há nenhuma condenação. Romanos capítulo 8. Não há nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Se não há nenhuma condenação, meu amigo, minha irmã, meu irmão, nós estamos a caminho do céu e ponto. Porque não é algo que nós fizemos, é algo que Deus fez. Mas, aqueles que estão em Cristo carregam características. Aqueles que nasceram de novo, porque a salvação que vem do Evangelho, ela recebe outros nomes nas Escrituras, como Jeremias vai dizer, tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. Jesus vai dizer para Nicodemos, nascer de novo da água e do Espírito. João vai dizer no começo do seu Evangelho, receber o poder de ser feito filho de Deus. Então, existe uma mudança que acontece numa pessoa que foi salva. Como no Salmo que nós lemos, Deus, Ele espera a obediência daqueles que Ele já salvou. Nós não devemos esperar santidade e obediência de quem está no mundo. Por isso que eu acho engraçado, quando a igreja começa a reclamar que o mundo está fazendo isso, o mundo está fazendo aquilo, está cheio disso não sei aonde, tem um filme passando não sei o quê, teve uma passeata fazendo não sei o quê. Gente, é o mundo. Você quer que o mundo esteja fazendo o quê? Culto? Não vai. Quem faz culto é a gente. O mundo vai fazer coisas do mundo. Então não se espantem com o que o mundo vai fazer. Mas dos filhos de Deus, daqueles que nasceram de novo, se espera coisas. Então João está aqui dando uma ferramenta de identificação daqueles que realmente pertencem e estão em Cristo. Se andar nas trevas, não. Se andar na luz, sim. Repito, não é padrão de perfeição, mas qual é a constância da sua vida? Qual é o padrão? Porque se você tem um padrão de andar na luz, mas de vez em quando dá uma rateada, né? Mas o seu padrão é andar na luz, você dá uma rateada. Porque até mesmo aqueles que andam nas trevas, de vez em quando dá uma rateada para cima, dá uma ajuda para alguém, faz uma coisa boa. Tem um montão de gente que vai para o inferno fazendo coisa boa nesse mundo, gente. Um monte. Que vai para o inferno. Mas está fazendo coisa boa. Podemos dizer que ele anda na luz? Não. Só porque ele está fazendo coisas boas? Mas ele está fazendo. E nós, que andamos na luz, estamos só fazendo coisas boas? Não. Quanta gente se machuca aqui dentro mesmo? Quantas pessoas eu já machuquei aqui? Porque aqui dentro a gente também não faz só coisa boa. A gente erra. Mas temos que ter esse padrão. Então, João, ele começa a carta, como ele está tratando com a sua igreja, ele está tratando com os seus filhinhos, com aqueles amados, essas igrejas que estavam nos lares, como ele está lidando com uma heresia que está se infiltrando ali na igreja. Ele então está começando a sua carta, já fazendo uma distinção. Precisamos saber quem é de Deus e quem não é. Não para que nós venhamos a fazer um nivelamento, né? Quem está mais acima, quem está mais abaixo. Não, mas nós precisamos saber. Porque se uma pessoa não tem a Cristo, eu preciso fazer o quê? Eu preciso pregar o Evangelho para ela. Ela precisa de conhecimento da palavra, ela precisa ser evangelizada. Então a gente precisa conhecer a nossa audiência para a gente poder saber qual é o que a gente vai tratar. Agora, se está em Cristo, cada um tem que avaliar a sua própria vida em relação aos mandamentos de Deus. E como eu disse, não é perfeição, mas é progressão. Eu já dei esse exemplo em vários lugares, não sei se já dei aqui, mas peço perdão, porque eu sou homem de poucos exemplos, tá? Então vou repetir sempre os mesmos exemplos. Mas, se você tem um filho, você tem uma expectativa de que quando ele fizer 8, 9 meses, ele já começa a levantar, né? 1 ano, já está andando. Se você tem um filho de 3 anos que não anda, você vai estar tranquilo? Tem alguma coisa errada. Se você tem um filho de 5 anos que não fala, você vai estar tranquilo? Não, tem alguma coisa errada. Se nós, como cristãos, estamos na fé, estamos em Cristo, há 1, 2, 3, 5, 10 anos,
ainda não andamos, estamos engatinhando ainda, ou não falamos e apenas só murmuramos, se não tem evolução na nossa vida cristã, tem algo errado, a gente precisa se preocupar sim, porque não é questão de perder a salvação, é questão de saber se estamos salvos, é questão de saber se os nossos pecados foram propiciados em Cristo, e João está dando esses elementos aqui, ele está falando disso, ele vai se aprofundar, e isso é algo que nós vamos falar na próxima semana, mas ele já dá aqui no verso 7 uma outra dica, porque ele está falando de obediência dos mandamentos, né? Ele está falando de amar a Deus, de andar na luz, andar nas trevas, mas aqui no verso 7 ele introduz uma ideia que ele vai desenvolver lá no capítulo 2, verso 7, mas olha só, se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão com Deus? Não, mantemos comunhão com quem? Uns com os outros. Não é somente a maneira como a gente anda diante de Deus que vai nos dizer como está o nosso coração. A maneira como nós andamos uns com os outros também é um sinal. Eu estou muito bem com Deus. Não falo com ninguém naquela igreja. Não gosto de ninguém lá. Mas com Deus está tudo bem. Vou lá, entro na igreja, assisto meu culto, entrego meu dízimo e meto o pé, porque aquele povo lá... João está dando um outro indicativo aqui, ele vai desenvolver isso a partir do verso 7 do capítulo 2. Então, fique com isso na cabeça, sabendo que João está trazendo elementos distintivos para nós avaliarmos a nossa vida cristã. Não para que nós nos sintamos acusados, não para que nós venhamos a buscar perfeição e se não houver, nós estamos reprovados, não. Ele está fazendo isso para que a gente não peque. Ele quer que a gente conheça o que é andar na luz, para que a gente não peque. Mas a gente tem aqui ferramentas de autoavaliação. Repito, autoavaliação. Porque a gente sempre quer que a palavra seja para o outro, né? A gente sempre quer avaliar o outro. Fulano tinha que estar aqui ouvindo isso, né? Beltrano tinha que estar vendo essa mensagem. Vou pedir qual é o YouTube, vou mandar para fulano, porque ele tem que ver. Não. Autoavaliação. A Bíblia, ela fala prioritariamente conosco. Se a gente encontrasse nas Escrituras muito mais coisas para nós do que para os outros, meus irmãos, ia ser uma maravilha. É porque a gente sempre encontra versículos para os outros. Para a gente, nunca é para a gente. Nunca é. Então, fique com isso em mente. Venha na próxima quarta-feira, que aqui no capítulo 2, verso 7, João vai detalhar aqui a ideia que ele apresenta lá, dessa comunhão uns com os outros, desse mandamento, dessa maneira de nós nos avaliarmos. E é isso, irmãos. Carta, geralmente, é paulada, porque dificilmente o apóstolo vai escrever uma carta para dizer assim: olha como vocês são bonitinhos, como é que está tudo bem, né? Eu amo vocês. Quando o apóstolo escrevia a carta, tinha algo acontecendo. Então, é sobre isso que nós vamos falar nas próximas semanas. Eu sei que não é tão empolgante quanto uma narrativa de Esther, mas, irmãos, é alimento sólido para a nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé. Meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Olhamos para as palavras de João, teu servo, e olhamos para a nossa vida, Senhor, e ficamos realmente: estou na luz, estou nas trevas. Oh, Senhor, que teu Espírito testifique com o nosso espírito de que somos teus filhos,
de que pertencemos a Ti. Senhor, em nome de Jesus, repreenda toda acusação do diabo. Repreenda, Senhor, toda a tentativa do diabo de enganar os Teus filhos, fazendo com que eles achem que não são seus filhos. Mas também, Senhor, não permita que aqueles que ainda não alcançaram a propiciação dos seus pecados, que ainda não se arrependeram genuinamente, que ainda não nasceram de novo, não dê a eles, Senhor, o conforto de acharem que estão a caminho do céu. Essa é uma separação que só o Senhor pode fazer, ó Deus. Só o Teu Espírito pode fazer. Não compete a mim, como pregador, e não compete a nenhum outro irmão. O que Teu servo está nos ensinando aqui é fazermos uma autoanálise diante da Tua palavra, de como estamos vivendo, do que estamos fazendo, onde o nosso coração está, onde está o nosso prazer, onde a nossa vida está alicerçada. Ó Deus, que nós possamos sair daqui nessa noite meditando, analisando a nossa vida, não para a reprovação, mas para que sejamos filhos melhores para Ti. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, que nós possamos nos apropriar do perdão que o Senhor conquistou para nós, perdão irrestrito, incondicional, mas que esse perdão nos mova na direção da santidade, que essa graça maravilhosa nos afaste do pecado, que essa graça maravilhosa nos dê força, nos dê alegria, nos dê vigor, nos dê desejo, vontade de estar cada dia mais longe do pecado e mais perto de Ti, cada dia mais parecidos com Seu Filho, cada dia mais sendo sal e luz nessa terra. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos nessa caminhada também que iniciamos nas cartas de João, que Teu Espírito esteja sobre nós, nos ajudando a ir até o fim, para a glória do Teu nome. Agora também, ó Deus, eu peço que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, guarda-nos, Senhor, de todo mal, e que possamos dar testemunho de Ti, onde quer que estejamos, desde o momento que sairmos por essas portas, até a nossa próxima vinda, que nesse intervalo, a nossa vida seja um culto a Ti, e que todos que estão ao nosso redor possam saber que nós somos Teus filhos, que nós Te amamos, e que nós queremos viver uma vida que Te agrada. Eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado.